Toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventista@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventista@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. E você está no canal Adventista Sucatinga Beberibe 7, seja bem-vindos ao nosso canal. Imagine por um instante, um médico americano, Dr. Thomas Lembe, vai à Etiópia como missionário. Ama o povo, ama a missão, ama a causa. Mas quando precisa comprar um terreno para estabelecer uma estação missionária, descobre uma barreira legal. Estrangeiros não podem possuir terras. A solução mais simples seria desistir. A mais comum, contornar. Ele fez outra coisa. Por amor a Cristo e por amor às pessoas, Lembe abre mão da cidadania americana e se torna cidadão etíope. Só então compra a terra necessária para o avanço da missão. Agora pense comigo, sem romantizar. Isso não foi um gesto simbólico, foi uma renúncia real, um reposicionamento de identidade. É exatamente aqui que a Bíblia nos aperta. Hebreus 11, verso 13, diz que os verdadeiros crentes se veem como estrangeiros e peregrinos na terra. Gente que entendeu
que não pertence definitivamente a este sistema, a este mundo, a esta lógica. A pergunta que esse exemplo nos lança não é confortável, mas é inevitável. De que cidadania nós realmente vivemos? É sobre isso que vamos conversar agora. Abra a sua Bíblia, seu auxiliar do professor, e se for honesto, abra também o coração. Oremos. Querido Deus, nós começamos este momento te rendendo graças. Obrigado pela semana de estudos que passou, pela tua palavra que nos sustenta, nos corrige e nos consola. Obrigado pelo privilégio de mais uma vez abrirmos o auxiliar do professor, pedindo que o teu Espírito Santo seja o verdadeiro mestre agora, iluminando a mente, aquecendo o coração e transformando a nossa vida. Nós colocamos diante de ti cada pedido deixado nos comentários. Nós ouvimos o clamor dos irmãos que pedem oração uns pelos outros, daqueles que pedem mais fé, mais confiança em ti, mais comunhão contigo. Atende, Senhor, o pedido de quem clama por acompanhamento espiritual da igreja, por crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Intercedemos pelas famílias, pelos filhos, pelos netos, pelos casamentos, pelos lares que enfrentam lutas silenciosas. Lembramos de modo especial dos que pedem libertação dos vícios, restauração espiritual e retorno à comunhão contigo. Estende a tua mão poderosa, Pai. Apresentamos diante de ti os pedidos de cura física, emocional e espiritual. Clamamos pela vida da neta Lara Giovana, pela libertação e restauração do filho Ayrton, pelos que enfrentam depressão, ansiedade e angústias profundas. Tu és o Deus que cura, restaura e levanta os abatidos. Entregamos também a vida espiritual de cada irmão e irmã aqui representados, pedindo que o Senhor fortaleça a fé, renove a esperança e nos mantenha firmes na jornada rumo ao lar eterno. Recebe a nossa gratidão, nossa dependência e a nossa confiança. Que tudo o que for estudado aqui glorifique o teu nome e nos aproxime mais de Jesus. Oramos em nome dele, nosso Salvador e Senhor. Amém. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, verso 6. Jesus e os apóstolos retrataram os cristãos como pessoas que viviam simultaneamente entre dois reinos distintos. Jesus disse: deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, em Mateus 22, verso 21. Embora membros da sociedade humana, os crentes devem sempre ter em mente que já podem desfrutar alguns privilégios de sua cidadania celestial. Mais do que isso, são exortados a buscar esses benefícios como sinal de sua união com Cristo. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses 3, verso 1. Como membros da pátria celestial, devemos viver de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Efésios 4, 1. Essa vocação inclui viver com alegria e paz, independentemente das dificuldades enfrentadas em nossa obra por Cristo, sabendo que a cidade celestial é nosso lar definitivo. Hebreus 13, verso 14. Pela fé, Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus 11, verso 10. Há uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. 1 Pedro 1, verso 4.
A lição desta semana enfatiza 3 temas principais. Primeiro, os membros da pátria celestial vivem com maturidade, servindo como modelos dignos de serem imitados. Segundo, a alegria cristã, assim como a paz, não depende das circunstâncias externas, pois está enraizada em um relacionamento profundo com Deus por meio de Cristo. E terceiro, uma vida alegre e satisfatória é possível, mesmo neste mundo tumultuado, mas requer obediência aos princípios bíblicos. Vamos ouvir então o que o pastor Moscala tem a comentar sobre o primeiro tópico. Membros da Pátria Celestial. Paulo sugeriu que os líderes cristãos deveriam ser modelos ou exemplos a ser seguidos por outros, em Filipenses 3, verso 17. Essa ideia foi contrastada com a conduta dos falsos mestres, descritos como inimigos da cruz de Cristo em Filipenses 3,18. Eles foram retratados como pessoas destinadas à destruição, adoradores dos seus próprios impulsos, cuja glória deles estava naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensavam nas coisas terrenas. Filipenses 3,19. Em contraste, os cristãos devem estar conscientes de que sua pátria está nos céus e viver de acordo com essa realidade. Filipenses 3:20. A palavra grega traduzida como exemplo em Filipenses 3:17 é simimetes. Ela aparece apenas uma vez no Novo Testamento, o que sugere que Paulo a havia escolhido deliberadamente para transmitir uma mensagem muito específica e única. Em tradução literal, significa co-imitador ou companheiro imitador, ou seja, alguém que se une a outros como imitador. Na verdade, Paulo cunhou esse termo para enfatizar seu desejo de que houvesse um esforço comunitário em seguir seu exemplo. Imitem-me, todos vocês juntos. Essa noção é semelhante ao que Paulo diz em 1 Coríntios 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em última instância, Cristo é o modelo perfeito para os cristãos. Em Cristo, os crentes podem se tornar bons modelos para os outros, como Paulo também indica em 1 Tessalonicenses 2,14. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Como cidadãos dos céus, devemos viver com propósito, mantendo firme a esperança de que o nosso Salvador virá dos céus e transformará nosso corpo mortal em corpo glorioso. Filipenses 3, versos 20 e 21. Até que esse dia chegue, será necessário esperá-lo e permanecer firmes nele, certos de que a nossa condição celestial será muito superior à nossa condição terrena. Filipenses 3, 20, Filipenses 4, verso 1. O próximo ponto destacado pelo autor da lição: Alegria e paz. Paulo ensinou que a alegria e a paz cristãs não dependiam das circunstâncias externas. Ele deixou isso claro ao afirmar: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses 4:4. Como sabemos por experiência, em um mundo cheio de pecado, é impossível viver sempre sob circunstâncias perfeitas. Então, como poderíamos nos alegrar sempre se a alegria dependesse das circunstâncias externas? De fato, experimentar alegria em todo o tempo só seria possível no Senhor. Aqui vemos a verdadeira base da alegria cristã e a esfera na qual ela floresce. É importante notar que o apelo para se alegrar no Senhor não é apenas um bom conselho, mas um mandamento. Viver com alegria era tão importante para Paulo que ele se referiu a isso 3 vezes ao longo da carta.
em Filipenses 3:1, Filipenses 4, versos 4 e verso 10. Como exemplo para seu público, ele podia incentivá-los a se alegrarem no Senhor, porque ele faria o mesmo. A alegria foi um dos temas centrais na carta de Paulo aos Filipenses. O verbo grego kairo, alegrar-se, aparece 8 vezes. O verbo synchairo, alegrar-se com, ocorre 2 vezes. E o termo chara, que significa alegria, aparece 5 vezes. O que tornou esse apelo à alegria ainda mais notável foi o fato de que quem o escreveu estava na prisão. A paz cristã, assim como a alegria, não depende das circunstâncias externas. Jesus disse: "Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá." Novamente, esse tipo de paz era possível apenas no Senhor. Jesus também declarou: "Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz", em João 16, verso 33. Da mesma forma, ao usar a expressão paz de Deus, Paulo indicou que Deus é a fonte da paz. A expressão também pode significar a paz produzida por Deus ou a paz que ele concede. Seja qual for o significado exato, os crentes podem experimentar a paz que excede todo entendimento somente por meio de seu relacionamento com Deus. Paulo afirmou que a paz de Deus é possível apenas porque o Deus da paz estará com os cristãos, em Filipenses 4, verso 9. Em resumo, como vivem os crentes conscientes de sua cidadania celestial? Vivem com alegria e paz. Próximo tópico destacado pelo autor da lição: Instruções para uma vida feliz. uma vida alegre não acontece por acaso. É necessário seguir certos princípios e, por essa razão, Paulo apresentou uma série de instruções em Filipenses 4, muitas delas na forma de imperativos. Alegrem-se sempre no Senhor, Filipenses 4, verso 4. A repetição, outra vez digo, alegrem-se, indica que esse mandamento deve ser levado muito a sério. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, em Filipenses 4, verso 5. A palavra grega traduzida como moderação, epieikes, é um termo interessante e multifacetado. No contexto de como tratamos os outros, significa ser bondoso e gentil. Nos relacionamentos, é ser cortês e tolerante. E em situações legais, conota indulgência ou equidade. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Filipenses 4, verso 6. Esse mandamento provavelmente se baseia no ensino de Jesus. Não se preocupem com sua vida, em Mateus 6, verso 25. Alcançar esse estado mental não parece fácil, não é mesmo? Paulo sugeriu que poderemos vencer a preocupação apresentando nossas orações, súplicas, ações de graças e pedidos diante de Deus. Seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, em Filipenses 4, verso 8. Paulo listou uma série de boas qualidades sobre as quais devemos refletir. Aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Ele acrescentou que essas coisas são virtuosas e dignas de louvor. O que também aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso ponham em prática. Filipenses 4, verso 9. Em outras palavras, sigam bons modelos. Mais uma vez, é digno de nota que o resultado de seguir essas orientações foi apresentado por meio de uma declaração notável. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Filipenses 4, verso 7. Apenas 2 versos depois, em uma declaração quase sinônima, Paulo sugeriu fortemente que a paz de Deus era possível somente porque
o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4, verso 9. Aplicação para a vida. Medite sobre os temas a seguir. J.I. Packer disse com razão: a falta de bons modelos sempre tende a rebaixar os padrões. E, infelizmente, bons modelos têm sido escassos ao longo deste século. Deus espera que nós, como cristãos, preenchamos essa lacuna. Em Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Vamos ler. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Como cidadãos da pátria celestial, somos chamados a agradar a Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1, verso 10. Até o dia em que participarmos da herança dos santos na luz. Colossenses 1, verso 12. Por ora, podemos desfrutar a alegria e paz, mesmo em meio às circunstâncias negativas. Essa alegria e essa paz só são possíveis mediante um relacionamento profundo com Deus. Ainda que não haja paz na terra, podemos encontrar paz em Cristo. João 14, verso 27. Uma vida de paz e alegria não é fruto do acaso. A Bíblia oferece uma série de instruções para alcançarmos a vida abundante que Deus deseja para seus filhos. De modo geral, nenhum outro conjunto de orientações supera os 10 mandamentos. Ellen White expressa isso de maneira magistral ao afirmar: nossa prosperidade e felicidade dependem de nossa obediência inabalável à lei de Deus. Nenhum desses 10 preceitos pode ser quebrado sem deslealdade ao Deus do céu. Guardar cada jota e tio da lei é essencial para a nossa própria felicidade e para a felicidade de todos os que estão ligados a nós. 2 perguntas para a nossa reflexão. De que maneira nós, como cristãos, podemos ser bons modelos hoje, tanto em nossas igrejas quanto em nossas comunidades? Uma outra pergunta: qual é a relação entre a obediência à lei de Deus e uma vida de alegria e paz? Chegamos ao fim de mais uma semana de estudos da lição da Escola Sabatina. E eu quero agradecer de coração a cada pessoa que esteve conosco durante esta semana. Aos que comentaram, compartilharam, enviaram mensagens, oraram por... E se esse conteúdo tem sido útil para a sua caminhada cristã, então curta este vídeo, compartilhe com a sua classe, com a sua igreja, com os seus contatos. Eu peço que você simplesmente curta o vídeo, isso já nos ajuda bastante. Que o Senhor guarde a sua mente, fortaleça a sua fé e te conceda um contentamento que não dependa das circunstâncias. Que tenhamos todos um abençoado dia de preparação para recebermos o sábado logo mais. Um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4